Olá, pessoal. Sou o professor Guilherme Freitas. Estamos aí dando continuidade à unidade curricular Auditoria Tributária. Então, em continuidade a esse nosso componente curricular, nós, na última aula, no último vídeo que eu gravei a vocês, nós falamos aí sobre conceito e objetivo como base fundamental da auditoria tributária. Hoje nós falaremos do auditor, planejamento da auditoria, erro e fraude e auditoria versus perícia. Então, quando a gente fala na pessoa do auditor tributário, entendemos aí que ele deve ser conhecedor, especialista em tributos. Pensemos juntos. Esse profissional, ele é tido como uma pessoa de bastante estudo, principalmente no que tange à legislação. Por quê? Tributo é regido por normas. E aqui no Brasil, nós temos aí aproximadamente 60 tipos de tributos. Então, pensem a massa de informações que esse profissional tem que conhecer e ser especialista nisso. Então, se nós temos aí 60 tipos de tributos, vamos relembrar a essência de tributo, né? Conceito de tributo, que é a gente tem as espécies, que são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, pensa aí, 60 tipos de tributos, vamos pensar em um. Quantas normas, quantas leis não tem falando sobre um tipo de tributo? Imagina 60 ou mais, que é a média que os estudos trazem aí para nós. Então, e não somente o fato dessa informação em massa, mas sim no dinamismo que ela acontece aqui no nosso país. Ou seja, a rapidez, a velocidade com que essas normas são alteradas. Então, é muito mais fácil ter uma norma tributária alterada, em experiência que a gente tem de mercado, do que uma legislação aí de outro tipo, de outra essência. Então, quando a gente fala em tributos, você vê aí alterando as especificidades, né, do ICMS a todo momento, os incentivos fiscais, o governo aí trabalhando constantemente com alteração de alíquotas, metodologia de apuração de impostos, tá? Então, esse dinamismo também faz com que esse especialista em tributos, né, esse auditor tributário, ele tenha aí um campo de atuação muito grande e também aí um certo valor como profissional de mercado aí de trabalho. Então, pensando também nessa mudança constante da legislação, nós chegamos aí nos aspectos da tecnologia da informação, que o auditor tributário também tem que ter um pouco de conhecimento, assim como o contador, eu sei, assim como o advogado, o médico, mas o auditor tributário ele tem que ter um conhecimento um pouco mais apurado de aspectos voltados à tecnologia da informação, uma vez que toda a informação tributária, na atualidade, aqui dentro do nosso país, ela está sendo requerida à autoridade fiscal por meio magnético. O que é isso? São as obrigações acessórias, que antigamente a gente fazia manual, hoje está tudo no meio da tecnologia da informação. Hoje, as declarações que a gente envia para a Receita Federal, para a Receita Municipal ou Estadual, elas são todas de cunho magnético, elas são todas ali em arquivos que você envia por programas de computador. Então, você tem aí hoje, vamos falar o que está mais próximo aqui da gente, a declaração de imposto de renda. Hoje, não somente hoje, mas já há algum tempo, consideravelmente, ela é entregue por meio digital. Você baixa o programa do imposto de renda no teu computador, faz o preenchimento lá e envia por lá mesmo. Ou seja, não tem a necessidade de fazer isso de forma manual. Mas, professor, eu vi na legislação tributária do imposto de renda que ainda tem a possibilidade de você fazer ela entregue, você entregá-la lá na Receita Federal ainda por meio de formulário. Existe, mas é descontinuada essa forma de apresentação. Hoje, 99,99% das informações de imposto de renda da pessoa física, que é o exemplo que nós estamos tratando aqui, ela é entregue, ela é
informada a Receita Federal por meio do contribuinte, através aí do programa gerador de arquivo magnético lá da Receita Federal, que é a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda. E assim, as demais informações do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, que hoje, como o próprio nome diz, escrituração digital, as empresas entregam aí essas informações por meio de arquivo magnético. Então, esse auditor tributário tem que ser conhecedor desses programas. E eu digo conhecedor, pelo menos na parte de operação desses sistemas, desses aplicativos aí que as receitas federal, estadual e municipal elas introduzem para o contribuinte, mas pelo menos que ele saiba operar, que ele conheça ali a linguagem, né, um pouco da linguagem até de programação, para saber como que aquele programa se comporta, para poder ajudar ali ao técnico da parte de informática lá da empresa, ou aí da tua casa, enfim, da onde você estiver, como profissional de auditoria tributária trabalhando, para que você consiga ajudá-lo ou mesmo você conseguir resolver os seus problemas. E aí, conciliar a informação contábil tributária com a tecnologia da informação. Se a gente consegue, como auditor, conseguir trabalhar envolvendo essas áreas, cada vez mais nós vamos nos diferenciando aí no mercado de trabalho. Então, por isso eu coloquei esse aspecto de tecnologia da informação como um aspecto bastante importante para esse profissional. E quando se trata aí da fiscalização tributária, quem é a pessoa capacitada, né, dotada aí de conhecimento técnico, que vai ali lidar com a fiscalização tributária, com o fisco? O próprio auditor tributário da empresa, ou se você tiver como auditor tributário trabalhando no órgão público, você terá que ter expertise e conhecimento de todos esses aspectos que a gente falou aqui para poder exercer o seu trabalho. E que, obviamente, venhamos e convenhamos, o mercado está aí, a gente sabe que tanto na área pública quanto na área privada, esse profissional ele é bem remunerado. Então, e aí, nesse último ponto, onde a gente trata aí do constante aprendizado, ele vira um ciclo, né? Quando a gente vai lá para o primeiro tópico, que eu disse a vocês sobre ser conhecedor e especialista em tributos. Então, você precisa, com essa conversa que a gente está tendo aqui sobre o profissional auditor tributário, você já consegue identificar o constante aprendizado que essa pessoa, esse auditor está inserido. Então, automaticamente, ele estando envolvido, base tecnológica, estando envolvido aí com os aspectos tributários, com a constante mudança da legislação, envolvendo 60 tipos ou mais de tributos aqui dentro do Brasil, você consegue evidenciar a especialidade que esse camarada está envolvido e, assim, ver que ele é um profissional em constante aprendizado. Então, cabe aí você agora compreender um pouquinho do universo do auditor tributário, seja ele no âmbito empresarial, privado, ou no âmbito público, como um funcionário público, fazendo o papel de auditor tributário nas esferas federal, municipal e estadual. Então, visto isso, nós vamos passar aí o planejamento da auditoria tributária. Então, quando a gente fala em planejamento, que é o que a gente está separando aqui como itens, né? Passamos aí pelo conceito, pelo objetivo da auditoria tributária, falando agora da pessoa do auditor, agora a gente consegue introduzir o assunto e entrar mais profundamente no âmbito do fundamento da auditoria tributária, quando a gente fala do planejamento de auditoria. Professor, mas o planejamento ele tem que acontecer porque é bom ou porque está regido por normas e é obrigado a fazer esse planejamento? Os dois. O auditor tem as normas de auditoria, que as normas brasileiras de contabilidade, né, e que envolvem as normas de auditoria e as normas da pessoa do auditor, ela prevê, inclusive, metodologicamente,
como se deve ser feito esse planejamento de auditoria. Assim como você já deve ter visto na unidade curricular de auditoria contábil, auditoria independente, esse planejamento ele tem regras, ele tem normas. Então, esse mesmo planejamento é aplicado ao auditor tributário, só que com um viés diferenciado, porque o auditor, que eu estou falando aqui de auditoria independente, auditoria externa, ele está com o objetivo de dar opinião sobre aspectos relevantes da demonstração contábil como um todo. Já o auditor tributário, como a gente viu aqui anteriormente, o objetivo dele é que ele consiga dar consistência às informações tributárias no que tange a obrigação principal e acessória e saber se, de fato, aquelas informações estão corretas, né? Tanto na apuração quanto na informação ao fisco. Então, quando trabalhamos isso em planejamento de auditoria, o auditor deve planejar o trabalho de revisão no sentido de estabelecer estratégias para que possam atingir os objetivos de forma eficaz, requerendo, para tanto, um prévio conhecimento da entidade. Então, para que ter um prévio conhecimento da entidade? Ora, se você vai planejar um trabalho de auditoria, você precisa conhecer o cenário que você vai atuar. Por exemplo, você é um especialista em ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. É um imposto municipal que vai trabalhar, aí, como o seu próprio nome diz, com a natureza de serviços. E aí você vai fazer a auditoria tributária, vai trabalhar com tributos de uma empresa que não é contribuinte desse imposto. Poxa, então se você não planejou, se você não conheceu essa entidade antes, como que você vai trabalhar nesse cenário? Então, por isso, a primeira coisa que o planejamento de auditoria ele deve estabelecer são estratégias nesse sentido, né? Para que possa atingir esses objetivos de forma eficaz. Então, em primeiro momento, um conhecimento prévio da entidade. Depois, o seu campo de atuação, o negócio explorado e a organização em si do sistema contábil que será empregado nessa atividade operacional. Então, por que isso? Porque você vai trabalhar com a natureza dos ativos, passivos, receita, despesas dessa organização. Então, o imposto que vai estar ali, eu estou falando agora mais de imposto, porque a gente vai começar a caminhar, né, falando ainda de tributos, mais especificamente impostos, quando a gente vai trabalhar aí esse componente curricular, o nosso conteúdo programático, ele prevê trabalhar dentro das empresas, exclusivamente nos 4 impostos, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, você vai ter informação contábil de essência tributária, tanto na natureza patrimonial, ali no campo dos aspectos patrimoniais, no teu balanço patrimonial, quanto na demonstração de resultado, que são ali PIS e COFINS como contas, como rubricas redutoras da receita e imposto de renda e contribuição social, lá como conta credora, lá na despesa, lá nas provisões, no finalzinho da DRE. Então, tudo isso tá, visando definir a extensão dos trabalhos de auditoria tributária e o correto enquadramento fiscal da atividade da empresa. Porque não basta você conhecer da apuração, conhecer dos impostos, sem conseguir enquadrar fiscalmente a atividade da empresa. E o que eu digo, né, sobre enquadramento fiscal? É principalmente no que tange aí aos regimes tributários, seja ele lucro presumido, lucro real ou arbitrado. Então, isso também é muito importante para o planejamento de auditoria tributária. Passando agora como um componente desse tema de fundamentos da auditoria tributária, a gente começa a falar sobre erro e fraude. Então, vamos perceber
a ordem cronológica da temática Fundamentos, que é o que nós estamos tratando aqui no momento. Começamos com o conceito de auditoria tributária, passamos ao objetivo da auditoria, agora vamos na pessoa que audita, na pessoa que de fato faz o trabalho. Quem é, o que ele faz, o que ele precisa conhecer, quais são as suas características, que é o auditor. E, aprofundando um pouco mais, nós começamos a entrar ali nos preceitos do planejamento. Para que serve, o que o planejamento faz, qual o objetivo dele. E agora a gente aprofunda mais nas nuances de erro e fraude, que é fundamentalmente o objetivo da atividade ali, né, do auditor tributário, que se ele tem como objetivo assegurar, revisar as normas e procedimentos sobre os aspectos tributários daquela organização, vejam comigo, se está tudo certinho, não tem por que o auditor estar ali. Se o auditor está ali para revisar, é porque somos contadores, né, detentores de conhecimento técnico, que é quem faz essa apuração de impostos, nós somos passíveis ao erro, que tem uma característica de culpabilidade. Então, quando a gente entra no âmbito do direito e vai trabalhar culpa e dolo, vamos trabalhar o erro vinculado ao aspecto culposo e fraude vinculado ao aspecto doloso, ou seja, quando há a intenção de macular aquela informação, ou aquele dado, ou manipular ali aquele trabalho tributário. Então, por isso eu separo aqui, logo depois que a gente fala de planejamento, eu separo um tópico específico para falar de erro e fraude, porque são dois aspectos aí fundamentais para a existência do auditor tributário. Se não há erro, não há porquê ele estar ali revisando o processo, revisitando ali a apuração de impostos, e erro é uma consequência de uma operação manual. Erro, ele é de forma não intencional daquele quem produziu aquela informação fiscal tributária, e pode acontecer também fraude nesse processo. E o auditor tributário, ele também serve, né? A auditoria tributária, ela serve também como um instrumento de prevenção também, tanto a erro quanto a fraude. Erro ali na esfera do não intencional e fraude na esfera intencional. Então, a gente tem que entender que, também como uma ferramenta de prevenção a erro e fraude, a auditoria tributária ela está inserida no mercado de trabalho. Você pode contratar um auditor tributário para prevenir erro e fraude, para elaboração e mapeamento de processos na área tributária, para diminuir o grau de erro e possibilidade de fraude. Então, existe também essa possibilidade de trabalho do auditor tributário no que tange a erro e a fraude. E, por final, a gente chega aqui ao aspecto, para a gente encerrar esse bloco, falando sobre a diferença entre auditoria e perícia, porque como um componente dessa unidade curricular nos pede que isso seja tratado, eu, como professor e profissional de mercado, eu vejo a importância de nós contadores, nós administradores, discernirmos e entender de fato a diferença dessas duas áreas, desses dois campos de atuação da área contábil. Então, aqui eu separo por aspectos. 1, 2, 3, 4, 5 aspectos, onde eu trabalho abrangência, frequência, opinião, escopo de trabalho e objetivo.